Galo e Flamengo estão fervendo. O Atlético começa a semana de olho na final da Supercopa do Brasil, domingo, em Cuiabá. Inclusive, o técnico Turco Mohamed sinalizou que vai escalar time reserva, terça-feira contra o Atlético, na sequência do Campeonato Mineiro. Os titulares ficam treinando para pegar o Flamengo. A programação prevê treinamento na cidade do Galo, em Belo Horizonte, até sábado, véspera da decisão. Sendo assim, o time viaja a Cuiabá só um dia antes da partida, contrariando o regulamento da CBF, que determina a chegada dos times à cidade-sede 3 dias antes da final. O Atlético alega falta de estrutura na capital mato-grossense, já que o CT do Cuiabá foi reservado pelo Flamengo. O clube ponderou essa justificativa com a CBF e solicitou a flexibilização do regulamento. Os jogadores aprovaram a decisão da diretoria. Eu acredito que o planejamento de viagem, vai ser o melhor que nós pudemos fazer, de estar podendo viajar aí nesse sábado, aproveitando também a estrutura que nós temos aqui, até porque a gente tem um jogo também de muita importância amanhã, mas a gente, independente de ir na sexta ou no sábado, a gente vai com um objetivo só, que é buscar esse troféu, que é de muita importância pra gente. Enquanto o time se prepara para mais uma decisão, os dirigentes atleticanos estão produzindo um dossiê para solicitar à CBF que o torneio de 1937, vencido pelo Atlético e disputado entre os campeões estaduais de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, seja considerado o primeiro título brasileiro. Já o elenco atual tenta fazer história, conquistando a primeira taça da Supercopa do Brasil. A final tem sido polêmica desde a discussão do local da partida, alimentando ainda mais a rivalidade histórica entre Atlético e Flamengo. Os jogadores tentam não entrar nessa dividida. A disputa fica em campo para a hora da decisão. Sem sombra de dúvida, essa rivalidade no cenário do futebol é um pouco curiosa, e sempre vai existir, até porque está se falando de duas grandes equipes, duas equipes vitoriosas, e então não teria como ser diferente. Então, independente do local, a rivalidade, a gente vai procurar dar o nosso melhor dentro de campo, e como eu falei anteriormente, a gente vai visar o troféu, seja a equipe que a gente for enfrentar nessa decisão. Muito bem, então a gente tem um Galo que a diretoria o tempo inteiro fala que não está feliz com essa final, com o local da final. Já disse que agora só vai chegar no sábado mesmo, chega para entrevista coletiva, mas só chega no sábado, um dia antes da partida. O Galo está certo em reclamar? Não, na minha visão não. Falamos muito sobre isso semana passada. A impressão que eu tenho, analisando tudo que foi dito e feito nesse período, é que o Galo queria uma vantagem, por ele ter sido o campeão das duas competições e por se tratar de uma rivalidade. E assim, eu entendo o torcedor. O torcedor do Atlético, ele se sente historicamente prejudicado pelo Flamengo. Sim. Ou pela CBF, quando o assunto é Flamengo e Atlético, pelas questões históricas que construíram essa rivalidade. Certo. E eu não sou ninguém para tentar tirar o sentimento de dentro do peito de alguém. Isso é indiscutível. Mas você olhando aquele jogo, você acha injusto? Imagina agora. Esse aí você pergunta para quem fez lá o Sport Center de 81. Esse eu não entro nessa, diria o mestre Paulo Ricardo Calçade. Agora, olhando especificamente para o que está acontecendo agora, o Atlético quer tirar vantagem nessa situação. E eu não acho que ele mereça vantagem, porque o regulamento não diz que se alguém ganhar as duas competições, esse alguém terá vantagem. Então, eu acho que as coisas têm que ser tratadas como está escrito no regulamento, como a competição deve ser tratada. Então, por isso, a semana passada inteira, eu fiz críticas à diretoria do Atlético, à maneira que ela se posicionou. Por exemplo, o presidente do Atlético começou a reclamar do calor, começou a reclamar do hotel, começou a dizer que o jogo tinha que ser no Mineirão, porque em 91 o Corinthians enfrentou o Flamengo na Supercopa e o jogo foi no Morumbi. Enfim, uma série de aspectos que eu não concordo, e eu acho que não foi a condução mais inteligente e saudável para um jogo tão bonito como pode ser esse Atlético e Flamengo. Mas aí a gente chega num ponto que aí agora o dirigente do Flamengo, o Rodrigo Dunchi, começa a falar de que o Atlético tá... essa postura do Atlético em chegar só na véspera, a CBF está ferindo a isonomia da competição. E aí a coisa fica numa troca de farpa que ela é muito boba, né? Ela é muito boba. Então, é um que chora daqui,
daqui, é outro que chora de lá. Aí um chora mais alto, o outro tem que espernear. Aí o outro esperneia, o outro tem que bater o pé no chão. E aí a gente vai pegando o nível e só baixando, 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 baixando. É uma pena. O jogo tem tudo para ser de nível alto, mas o choro dos dirigentes dos dois lados é nível baixíssimo. Infelizmente. Esse clima pode entrar em campo, André? Esse é o problema, né, Marcelo? Porque, infelizmente, do que é a média da classe dirigente do futebol brasileiro, a gente não pode esperar nem atitudes adultas ultimamente, né? Porque isso que está acontecendo é uma briguinha de quinta série. É um negócio feio mesmo. Sim. Constrangedor, vergonhoso, de parte a parte. E isso é um problema, porque isso espalha. Isso cria um ambiente ruim para o que deve ser um jogo repleto de coisas boas. A Supercopa, o que é? Ela, teoricamente, é a grande abertura da temporada no Brasil. Mas a gente não pode esquecer onde a gente está. A gente está num país, num ambiente de futebol em que os estaduais, essa coisa linda e maravilhosa, já está rolando antes da abertura da temporada no Brasil. Um jogo como esse, para Flamengo e para Atlético, que são candidatos a tudo que é importante no futebol brasileiro, neste momento, domingo que vem, serve perfeitamente para que cada um entenda aonde está em relação ao seu próprio trabalho. Em que estágio eu estou ao enfrentar um time como o Atlético? Em que estágio eu estou ao enfrentar um time como o Flamengo? Na melhor das hipóteses, você ganha esse jogo, seja nos 90 minutos, seja depois nos pênaltis, como aconteceu na última edição, e você tem um troféu que tem uma importância simbólica, você tem a confirmação do seu nível, você tem uma injeção de confiança e de ânimo para você seguir fazendo o seu trabalho. Na pior das hipóteses, que é um pior bem entre aspas, você perde, tem uma frustração, não leva o troféu, mas tem a medição de onde você está. E o fato de perder esse jogo não deveria significar absolutamente nada. O último perdedor ganhou a Copa Libertadores, foi a final do Campeonato Mundial. O último vencedor não ganhou nada que queria ganhar no ano. Então, qual é o problema? O que está acontecendo? Por que é necessário tudo isso? Entendeu? Então, da classe dirigente média, não dá para esperar nem atitude adulta. E aí que está um jogo, uma ocasião legal como essa, correndo o risco de ser desperdiçada por causa desse clima. Na temporada passada nos deixou aquela ilusão, nossa, olha só que legal esse jogo Flamengo e Palmeiras. Todo mundo assistindo, porque o jogo foi muito bom realmente. Inclusive, depois a gente só queria encontrar um Flamengo e Palmeiras se fosse parecido com aquele do começo da temporada. Você imagina que pode encontrar um jogo tão legal como foi da temporada passada, nessa abertura de temporada, ou você acha que esse clima hostil pode estragar um pouco? As duas coisas. Acho que o clima hostil pode estragar um pouco. Acho que, em alguma medida, e aí é a rivalidade, né? Porque a rivalidade Atlético e Palmeiras, Atlético e Flamengo, é maior do que a rivalidade Palmeiras e Flamengo, porque ela não é uma rivalidade de hoje, né? Como a gente falou, é uma realidade de mais de 30 anos, né? De 36 anos. 36 não, de 32 anos. Não, eu estou completamente mal. De 41 anos. Não me venha com contas, por favor, 41 anos, exato. E isso traz, qualquer jogo entre Atlético e Flamengo, isso é trazido para dentro de campo. Isso é inevitável. Agora, estamos falando do ponto de vista técnico, o melhor jogo possível que existe no Brasil. Se a gente pensar em todos os times que podem performar no seu melhor nível, o jogo mais agradável de se ver é um Atlético e Flamengo. E isso tem que prevalecer, especialmente em um jogo em que vale muito pouco para a temporada. Como disse o André, é mais um encontro de medição de nível, não é uma celebração da última temporada, porque eles são rivais, mas é um jogo que vale pouco do ponto de vista da temporada. Então deveria prevalecer o aspecto técnico que as equipes podem apresentar, mas eu não sou capaz de garantir que isso vai acontecer pela rivalidade existente e pela maneira boba que foi tratado esse jogo desde então. Muito bem, a gente segue o nosso Sport Center.